Então, hoje nós vamos falar sobre um tema, é um dos meus temas prediletos, porque é algo que a gente sabe que Deus não falha. Nós falhamos toda hora, nós falhamos muito. E, mas Deus não falha. E realmente Deus, a graça de Deus, o amor, né? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de falhas e a graça, a gente sabe que a graça de Deus é o que realmente nos salva, porque senão nós estaríamos totalmente perdidos e sem ajuda, sem esperança. Então, hoje nós queremos falar um pouco mais sobre a graça, porque normalmente a gente fala sobre a graça em geral e a gente normalmente para naquela noção de que a graça de Deus, nós somos salvos pela graça. Porque sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Muitas vezes a gente para por aí, mas a graça tem tudo a ver com a nossa caminhada cristã e tem tudo a ver com a nossa salvação, nosso relacionamento com Deus. E então, quando eu e a Mônica mudamos para o Brasil, foi o que, 2011, eu acho que foi, 2012, não sei, porque eu estava lendo um versículo sobre a graça, crescei na graça. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. E de repente eu parei e pensei, peraí, nunca ouvi ninguém falar sobre porque o versículo diz: crescei na graça e no conhecimento, né? Então todo mundo fala: olha, temos que conhecer, crescer no conhecimento de Deus, mas ninguém fala sobre a primeira parte, que fala que devemos crescer na graça de Deus também. Então, o que seria isso? Então eu comecei a pensar sobre isso, orar, buscar na Bíblia. E hoje eu quero falar um pouco sobre o resultado dessa caminhada, dessa investigação que eu fiz quando nós fomos para o Brasil. E esse estudo, que na verdade foi um sermão, surgiu a partir disso aí. Então, é importante também ver como a graça se relaciona com o reino de Deus. A graça é um valor do reino. Claro, o reino de Deus sem a graça seria um reino muito sem graça, né? Seria um reino é, onde ninguém conseguiria entrar no reino, né? Ou herdar o reino. Então, estou trabalhando nesse livro em português. Esse livro já está pronto há alguns anos em inglês, mas agora estou passando o livro para o português. Aí está a capa, né? Os valores do Reino de Deus ainda não está disponível. Mas eu coloquei 70 valores do reino aí e numerei. O valor do reino número 41 é a graça. Então, a graça, além de tudo, é um valor do reino. Não sei quantos puderam baixar aquele PDF que eu coloquei no grupo, mas ele tem basicamente essa informação das próximas três lâminas. Nós não vamos ver isso aqui agora, mas se você quiser ver mais de perto, veja aquele PDF, está lá, você pode fazer o download e imprimir ou guardar para, inclusive, o seu, já para dar uma adiantada no seu estudo próprio, né, sobre a graça de Deus. Mas isso, a ideia aqui não é a gente passar e ver todos esses versículos. A ideia aqui é mostrar quantos versículos falam da graça de Deus e sobre coisas super fundamentais na fé cristã, né? Então aí vocês podem ver, temos uma segunda lâmina também, olha, cheio de versículos bíblicos que falam sobre a graça e a importância da graça. Nós vamos ver essa parte aí que fala que a graça é multiforme ou, no original, a ideia é multicolorida. Interessante, né? Vamos ver isso. E uma terceira lâmina aí sobre a graça também. Veja
quantos versículos, quanta coisa a Bíblia nos tem a dizer, isso tudo no Novo Testamento tem a dizer sobre a importância da graça em nossas vidas. Então, mas o que é a graça? Então, vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que a graça é um favor não merecido que recebemos de Deus, né? Mas vamos ver isso mais de perto. Como assim? O que é favor? Favor em que sentido? É uma bênção, é um presente, é uma dádiva, né? É uma ajuda, um apoio, é um encorajamento, né? É uma posição especial diante de Deus que Ele nos dá, e é um privilégio que nós vamos ver aí na outra parte, né? Não merecido, um privilégio que nós não podemos alcançar por esforço próprio. Nós não podemos, não há como a gente merecer. Inclusive, a ideia é algo não merecido, é algo que a gente não trabalha para, ou faz isso ou aquilo para poder merecer. Então, é algo que Deus faz por nós. Agora, para a gente receber a graça, nós sabemos que não é simplesmente algo automático que Deus coloca na nossa conta todo mês. Não. A graça, especialmente a graça quando tem a ver com a salvação, ela depende do nosso arrependimento e da nossa fé. Não é claro, sem a fé é impossível agradar a Deus, sem o arrependimento e a fé, nós não podemos entrar no reino, nós não podemos ser perdoados ou salvos. Então, é importantíssimo entender isso, que a graça Deus oferece, mas é como um presente. A gente muitas vezes fala, né, que a salvação é como um presente, mas o presente só passa a ser nosso quando alguém oferece um presente para a gente, quando nós recebemos esse presente, tomamos e aceitamos aquilo como sendo nosso. Então Deus oferece, mas nós temos que receber, temos que aceitar. E aceitamos é, a condição, a graça não impõe muitas condições, mas duas fundamentais são essas, né? Arrependimento e fé. E Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, e Ele realmente tem prazer em nos abençoar, em nos colocar. É como, bom, se vocês, alguns de vocês talvez já sejam avós, quando a gente tem um neto, a gente vem um neto para visitar, a gente fica muitas vezes, antes do neto chegar, gente, eu quero comprar um presentinho. Esses dias a gente comprou uns livrinhos aí para o nosso neto e ele gostou demais. E é legal, porque teve um tempo, um ano, dois atrás, que a gente dava livro e ele não queria saber, porque só queria saber dos videogames, mas ele agora está despertando para isso também. Mas que alegria quando a gente entrega uma coisa para o neto, um presente, e o neto ou a neta aceita aquilo de bom grado, aquilo dá uma felicidade muito grande na gente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nosso Pai, ele se agrada de dar bons presentes para a gente. Bom, a graça e a misericórdia, elas andam juntas. Em que sentido? Há uma definição, essa definição não é minha, mas nós vamos ver uma definição muito boa que eu já vi por aí, e alguns chegam a mencionar isso bastante por aí. Mas vale a pena repetir. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos, ou seja, punição, castigo. O agente às vezes pisa na bola, como dizem no Brasil, pisamos no tomate, e às vezes a gente faz umas coisas horrorosas aí, e Deus poderia mandar um raio na nossa cabeça, mas Deus é um Deus misericordioso e normalmente ele não faz isso, né? É uma experiência que eu creio que todos nós temos experimentado, temos passado, quando a gente faz alguma coisa e pensa, uau,
se não fosse a misericórdia de Deus. Bom, então, a misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos, ou seja, o castigo. E a graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, ou seja, o perdão, né? A aceitação, e mais ainda, ele vai além, como com Pedro, vocês se lembram lá no finalzinho do capítulo do Evangelho de João, Jesus perdoa, ele restaura a Pedro. É muito interessante como Pedro negou 3 vezes a Cristo e Jesus deu a Pedro a oportunidade de confessá-lo 3 vezes, de reafirmar o seu amor por ele 3 vezes. Então, aí ele dá um papel, uma posição oficial para Pedro, muito incrível. Ele não só perdoa Pedro, mas ele diz: você vai nutrir as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Ou seja, ele deu uma posição de liderança na igreja. Então, a gente vê que a graça dá esse passo além, né? Não só perdoa, como restaura, não só restaura, como ainda coloca muitas vezes uma posição toda especial para aquela pessoa. Bom, a graça ilustrada. É interessante que o pastor da nossa igreja lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, né, mas lá no sul da Flórida, o pastor Billingsley, Bill Billingsley, ele, aliás, não foi nem ele que contou, foi a, a moça que recebeu, que usou essa torta aí. Vamos contar a história aí que ela nos contou. A gente estava jantando, ela falou: Olha, quando eu era adolescente, a igreja muitas vezes fazia lá no meio, lá onde tem umas árvores e tal, é uma igreja grande, prédio grande, e no meio tem uma área aberta, e eles fazem piqueniques e tudo isso da igreja lá. E tinha muitas tortas lá de creme e tal. Ela pegou uma dessas tortas cheia de chantilly, cheia de creme, e olha, não sei o que que deu na cabeça dela, mas ela foi lá no pastor da igreja e pegou a torta e puf na cara dele e saiu correndo. E os diáconos da igreja correram atrás dela, pegaram essa moça, essa adolescente, colocaram ela no chão, seguraram ela no chão e foram lá pegar outra torta e entregaram para o pastor então poder vir aí e jogar essa torta no rosto dela, na cara dela. Aí o pastor chegou bem perto com a torta, assim, pertinho da cara dela, e aí falou: Olha, isso é graça. E ele não jogou a torta de creme na cara dela, deu a volta e entregou a torta de volta lá para o pessoal. Então, a gente vê que ele falou que é graça, é misericórdia, ele não fez com ela o que ela tinha feito com ele, né, de jogar a torta na cara. Uma ilustração que realmente aconteceu e que mostra como é a graça de Deus. Ele não nos dá o que a gente merece muitas vezes. Outra ilustração que eu achei muito interessante, o pastor Ivênio dos Santos, lá em Belo Horizonte, quando a gente congregava lá na Igreja Central, ele contou. Eu acho que de lá para cá também eu já vi essa ilustração por aí, mas foi a primeira vez que eu ouvi, e ele contou de uma pessoa, de um camarada meio pão duro. Ele não tinha muito dinheiro, ele já estava de maior idade, já não, já eu acho que era aposentado, e ele pensou: gente, eu sempre quis fazer um cruzeiro, eu sempre quis ir sair no navio e tal. E ele então pensou: bom, serão vários dias e eu paguei essa passagem, não foi fácil, acabou meu dinheiro praticamente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uns sanduíches
e vou levar uns sanduíches, vou levar algumas latinhas de atum e coisa assim, e vou abrindo e vou fazendo meus sanduíches e vou me virando lá da viagem, porque dinheiro mesmo eu não, já acabou. O que eu tinha, gastei na viagem. Mas olha, ele todo dia passava esse garçom, e um dia esse garçom passou pela janela dele lá, e ele estava com a porta semi-aberta, e ele viu ele passando com a comida, entrou aquele cheirinho de comida lá para dentro, aquela comida quentinha, e o pão dele já estava mofando, ele já não estava aguentando mais comer sanduíche. Ele pensou, gente, pelo menos uma refeição eu vou querer fazer, não é possível. Aí ele foi lá para o garçom e ele falou: Garçom, olha, eu vejo você passando com essa comida aí. Eu queria perguntar para você quanto que é uma refeição? Quanto que é um almoço aí no restaurante? Ele falou: Como assim? Não, você, você é hóspede aqui do. Você não pagou a pasta? Eu paguei e tal. Não, a comida está incluída. Toda a comida do restaurante está tudo incluído. Então, isso mostra para a gente, muitas vezes, que a gente fica vivendo a pão e água quando Deus está querendo nos oferecer um banquete. E Deus quer nos oferecer isso porque Ele é um Deus de graça, um Deus da graça, que realmente nos ama e que é o melhor para nós. Bom, há um versículo que fala muito sobre uma questão da graça que não vamos estar vendo hoje, que é sobre os dons espirituais. Mas mesmo assim, não é só sobre os dons que esse versículo fala. Pedro diz em 1 Pedro 4,10: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Todas as bênçãos que Deus nos dá, Ele nos dá para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas, né? Dizem que a gente não deve ser como o Mar Morto. Por que que o Mar Morto é morto? Porque as águas, o gelo que derrete lá no Monte Hermon, aliás, não é o Monte Hermon, Monte Hermon, ele descongela e ele vai e ele forma o mar ou o lago da Galileia ou o lago de Tiberíades. E aquela água então flui, aquela água uma das é o lago maior lá de Israel e que tem uma abundância de peixes, tanto que a gente vê nos evangelhos os discípulos sempre pescando lá e muita vida, né? Muita vida. E então, por quê? A água entra e sai. Então ela está sempre recebendo água nova, vida nova e compartilhando, né? E passando para frente. Mas ela chega no Mar Morto e para por lá. E então acumula. E como o Mar Morto fica a 400 metros abaixo do nível do mar, a água evapora muito rapidamente e então fica aquele sal, aquela coisa muito forte. Eu tive o privilégio de entrar no Mar Morto uma vez e eu tenho muita dificuldade de boiar. Eu tenho que ficar me mexendo na piscina e tal para não afundar. Mas lá não, lá você sente que você tem até uma mão de baixo, assim te empurrando para cima, de tanto sal, de tantos minerais lá. Bom, é um mar morto porque não distribui, não passa para frente as águas. Tudo que entra lá fica por lá mesmo. E Deus quer que a gente compartilhe a graça que Ele nos dá, as bênçãos que Ele nos dá. Mas aí então Pedro nos diz, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, múltiplas formas, nas suas formas, na sua forma multidimensional, multicolorida, que nós vamos ver aí. Então, a graça de Deus, ela tem muitos aspectos. É como a luz, os raios solares que passam por um prisma e mostra aí quantas cores realmente estão envolvidas nesse raio solar.
E realmente a graça é assim, ela tem muitas dimensões, tem muitas cores, tem muitos aspectos. Nós podemos ver que a graça tem a ver com o amor e a misericórdia de Deus, tem a ver com a salvação gratuita em Cristo, nos ajuda em nossas fraquezas e dificuldades, é a ação e o poder de Deus em nós, é o favor de Deus, é o dom da vida eterna, ser misericordioso com os outros também. Então, a graça tem esses aspectos todos e nós devemos aprender a administrar fielmente essa graça que nós recebemos de Deus. Então, agora chegamos naquele versículo que eu havia mencionado, né, de 2 Pedro 3,18, que diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. E depois Pedro também diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, quanto mais a gente vai aprendendo sobre Deus, mais a gente vai aprendendo sobre a sua graça. A gente vê nesses dois versículos como esse conhecimento está entrelaçado com a própria graça de Deus. E ele diz aí: graça e paz lhe sejam multiplicadas aí no capítulo 1, versículo 2, o que nos lembra que o apóstolo Paulo começa todas as suas epístolas, todas as suas cartas, falando, desejando, né, graça e paz para os seus ouvintes ou leitores. Então, a graça a gente vê como é essencial para Paulo começar suas cartas com isso. Veja só. Mas tudo bem, crescer no conhecimento de Cristo a gente entende, mas o que seria então crescer na graça de Deus? O que seria isso? Então vamos ver a ideia aí. Primeiro, mais um pouquinho aí sobre essa questão de administrar a graça. Como nós podemos administrar a graça? Entendendo seus diferentes aspectos. Então, por exemplo, eu falei que nós não vamos falar sobre os dons, isso é outro estudo que, aliás, seriam vários estudos, né? Não vamos entrar nisso agora, apenas para mencionar o seguinte: em Efésios 4:7, Paulo diz. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aí a gente pode falar, não, como assim? Deus deu um dom maior deu mais graça para um do que para o outro. O que que Paulo está falando aqui? Devemos entender Efésios 4:7 dentro do contexto dos dons, porque ele passa depois a falar sobre os dons nesse capítulo. Então, a ideia é que Deus dá um dom diferente, os dons do Espírito são diferentes para cada um, para cada pessoa. Então, é, é isso que ele quer dizer com a graça que nos foi concedida, a proporção, né, do dom de Cristo. Bom, então, e nós queremos entrar mais nesses outros quatro aspectos aí. Perdão. Nós temos aí, então, a graça salvadora, a graça perdoadora, a graça restauradora e a graça transformadora. Então, a sabedoria para saber aplicar bem a graça de Deus em cada uma das nossas, na nossa vida, em cada uma dessas áreas e desses aspectos. Então, o que seria crescer na graça? Se a graça é o dom de Deus, que é, ou seja, é aquilo que Deus faz em nós e aquilo que ele faz por nós, ou seja, algo que Deus faz, o oposto da graça seria o quê? As obras. Tanto que Paulo fala muito sobre isso em Romanos, em Gálatas, né, ele fala sobre, em Efésios também, né, onde ele fala que nós não somos salvos pelas obras. Quando ele fala de obras, ele quer dizer a caridade, o esforço próprio,
tudo isso é importante, mas não é o suficiente para nos salvar. E não é algo que a gente conseguiria realmente fazer com o nosso próprio esforço. É algo que a gente depende de Deus, para Deus nos impulsionar, para Deus nos motivar, para Deus agir através da gente. Então, obras, quando Paulo fala de obras, ele está falando sobre esforço humano, aquilo que a gente tenta fazer e conquistar por esforço próprio. E a graça é aquilo que Deus dá para a gente pode até falar, como se diz no Brasil, né, de mão beijada. Deus dá a, a salvação, o perdão, a transformação, tudo isso ele oferece para a gente sem realmente exigir que a gente mereça isso, que a gente trabalhe para conquistar isso, e sim a gente aceitar isso pela fé. Ele espera, claro, a nossa gratidão, mas não é algo que ele impõe em termos de, olha, você tem que trabalhar, você tem que merecer, você tem que ser religioso, você tem que ler tantos capítulos da Bíblia, você tem que ir na igreja não sei quantas vezes, aí ok, aí eu vou te abençoar. Não é por aí, Deus não trabalha assim. E a Bíblia deixa bem claro isso. Então, logo, crescer na graça é depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Veja esse gráfico. Sei que o gráfico está meio complicado aí, mas veja assim, a obra, as obras de esforço próprio vai diminuindo, diminuindo, e a graça vai aumentando, vai aumentando, aumentando. Então, a nossa autossuficiência vai decrescendo e a nossa dependência de Deus vai aumentando. Não é interessante que é justamente o oposto do desenvolvimento humano, social, a maturidade. Aí a gente fala assim: olha, essa criança já está agora, olha, já tá comendo sozinha, não precisa da gente ficar dando papinha na boca. Já sabe, né? Ou a criança, ó, já, olha, já está andando, ó, já está indo para a escola sozinho, ó, já arrumou um emprego. E agora não precisa nem do meu salário mais, já está, ó, casou, foi lá, constituiu outra família. Isso é que é amadurecimento humano, social. Olha, que bom. Na vida espiritual é o oposto. Quanto mais a gente aprender a depender de Deus e não depender do nosso próprio esforço, mais próximo a gente fica de Deus, mais Ele vai usando a gente, mais sábio a gente passa a ser, porque a gente então vai estar cheio do Espírito Santo, e permitindo que o Espírito Santo produza o fruto do Espírito Santo em nossas vidas e então é algo que ele traz a vitória, ele traz a conquista, ele traz os resultados, ele traz o fruto e não nós. Então exige de nós paciência e humildade e muita fé para deixar Deus operar em nossas vidas. Agora, o que é cair da graça? A salvação vem pela fé na graça de Deus em Cristo. Gálatas 5, 5 e 6. Cair da graça é querer ser justificado pela lei, ou seja, eu obedeci a lei lá do Velho Testamento, eu fiz tudo, os 10 mandamentos, eu fiz tudo direitinho e tal. É como aquele jovem rico, que quando ele, então, se aproximou de Cristo e disse: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, então, já começa porque esse jovem, ele era meio politiqueiro. Você vê, ele já chegou, oh, bom mestre. E aí ele acha que Jesus vai olhar para ele e pensar, opa, esse cara é influente. Esse camarada, olha aí, ó, os seguidores dele, olha a roupa dele, o cara é rico. Olha, vou te falar. Não balançou Jesus em nada. Jesus chegou para ele e o que que ele perguntou? Para começar, perguntou, por que me chamas de bom? Porque ele disse bom mestre. A gente vê em alguns outros confrontos, algumas outras
experiências aí que as pessoas chegam e chamam Jesus de Senhor, filho de Davi, que era uma expressão messiânica, ou seja, chamam Jesus de Messias, chamam Jesus de Senhor. Ele falou bom mestre. Mestre quer dizer o quê? Professor. Ô professor, bom professor. Então ele já perguntou, mas por que me chama de bom se não existe ninguém que é bom a não ser Deus? E já começou a mostrar para esse jovem, não me venha aí tentar bajular, mas também não me venha colocar aí que você é bonzinho, que você cumpre a lei toda e tal, porque não é por aí. E a gente vê, mas é bem sutil, você tem que saber qual é o argumento da palavra de Deus para entender. Porque ele diz: bom, então você deve cumprir, você conhece os mandamentos, não matarás, não furtarás. E ele cita vários aí, e aí o jovem, é, não querendo saber nada de humildade ou de autocrítica, de avaliar sua própria vida, ele diz: ah, tudo isso eu já cumpri desde a minha juventude. Por isso é que Jesus então falou: tá, tá bom. Então vai lá e vende tudo que você tem, porque ele sabia qual era o Deus da vida dele, eram as riquezas. Falou: então tá, então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aí Jesus fala uma coisa que não é com todo mundo que Jesus fala: e vem e siga-me. E ele foi embora triste porque ele era de muitas posses. Era um jovem rico, não queria vender tudo que ele tinha para seguir o Rei dos Reis. Então, cair da graça é tentar ser justificado pela lei, é tentar colocar: olha, senhora, olha, eu desde sempre eu cumpro a tua lei, e chegar diante de Deus contando vantagem. Não adianta. Deus conhece a sua vida, conhece a sua motivação, conhece tudo que vai no seu coração. Então, aí a gente tem o oposto, né? A dependência de Deus vai para o brejo, e as obras e o esforço próprio acaba essa autossuficiência tomando conta. Cair da graça, então, é depender dos nossos próprios méritos. Então, olha só que coisa, em português isso funciona muito bem, em inglês não tão bem assim. Olha o que está escrito no automóvel. No automóvel. Aí está a autossuficiência, né? Cair da graça. Então, a salvação vem por fé na graça de Deus, e as obras, então, seriam como esse camarada que tem um carro e, ao invés dele entrar no carro e deixar o carro o conduzir, ele fala: não, 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 eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser religioso o suficiente, eu vou dar um empurrãozinho na graça de Deus, eu vou ajudar a Deus, eu vou ajudar a que eu vou fazer essa parte que é minha parte, né? Como alguns dizem no Brasil e acham que está na Bíblia, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não está na Bíblia isso não. Bom, então, essa ideia de dar um empurrãozinho e ajudar a Deus nesse sentido não adianta nada, só atrapalha. Então, o que a gente tem que fazer é entrar no carro. O carro é o veículo, a graça é o veículo em que Deus quer conduzir a nossa vida, a vida cristã, nessa dependência de Deus. A dependência de um ser humano em outro ser humano, a não ser que sejam seus pais, né? Mas a dependência de um adulto por outro adulto e etc e tal, isso é algo muito negativo. Mas a nossa dependência de Deus é algo muito positivo. Aí faz toda a diferença. Então, crescer na graça é, então, depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Ok, vamos ver esses aspectos aqui, mais ou menos rapidamente aqui. E então, nós vamos então ver esses quatro aspectos. O aspecto da graça salvadora.
como eu falei desde o início, normalmente a gente para por aqui, né? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós ou de vocês, é dom de Deus, um dom gratuito, é um presente de Deus, não por obras, esforço próprio, mérito próprio, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, qual é a nossa reação diante da oferta da graça salvadora de Deus? Quando Deus nos oferece a graça dele em Cristo, Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou o preço pela nossa salvação e a nossa salvação é oferecida para a gente gratuitamente. Qual é a nossa reação? Não deve ser como aquele sujeito que a pessoa chegou e falou: Olha, estou te dando aqui as chaves de um Mercedes-Benz. Esse aqui é de um Kia, mas eu estou te dando as chaves de um Mercedes-Benz. O carro está estacionado lá fora e eu quero dar esse presente para você. Eu quero que você tenha esse carro de graça. Estou dando esse carro para você. Agora imagine você chegar e falar: Olha, muito obrigado. É, mas olha, eu quero ajudar. Eu quero ajudar a pagar esse carro. Pelo menos me deixe pagar um pouquinho aí esse carro. Eu tenho US$ 3 aqui e eu gostaria. Qual vai ser a reação dessa pessoa que está te oferecendo um Mercedes-Benz se você quiser dar US$ 3 para ajudar a pagar o carro? Para poder ter a possibilidade de dizer, eu ajudei a pagar por esse carro. Essa pessoa vai ficar ofendidíssima. E Deus pode saber que ele fica ofendido quando a gente diz: Olha, o Senhor está me oferecendo a salvação pela fé, pela graça em Cristo, mas olha, eu quero fazer alguma coisa aí, é, eu quero ser mais religioso, deixa eu tentar, eu vou para a igreja mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, isso aí é importante? É. Isso aí vem depois, isso aí é algo importante. Inclusive, você vê em Efésios 2:10 fala sobre as boas obras nas quais Deus quer que a gente ande. Isso vem depois da salvação. Não são condição da salvação, são consequência da salvação. Então, são coisas importantes, mas não para a gente fazer para tentar ganhar, ah, ganhar uma nota 10 com Deus ou ser recebido por Ele. Não. Então, qual é a nossa reação? Fé e arrependimento. É assim? É isso que Deus espera da gente quando Ele nos oferece a sua graça salvadora. Agora vamos ver a questão da graça perdoadora. Mesmo depois de aceitar a Cristo, mesmo depois de receber essa salvação em Cristo, essa salvação, ela é por toda a vida, por toda a eternidade. É uma coisa que acontece uma vez só. A gente não perde a salvação, deixa eu ir lá tentar readquirir ou aceitar ou receber a salvação de novo. Não, a salvação vem de Deus, é uma vez só e é para sempre. Mas depois a gente receber a salvação, depois que o Espírito Santo vem viver dentro de nós, a gente ainda é falho e a gente ainda peca. A gente não deveria, mas a gente dá um tropeço, dá outro tropeço. Então, como é que fica isso aí? Bom, Deus é um Deus não só que salva, mas é um Deus que, mesmo depois da salvação, é um Deus que nos perdoa. Veja aí que interessante. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso. E no original, lá em Neemias, ou no original em hebraico, a ideia é um Deus cheio de graça e misericordioso.
muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Então nós temos isso aí em Neemias 9:17. Também você pode ver lá em Salmo 103, de 1 a 6. Salmo 103, de 1 a 6. Uau! É um trecho, um dos meus trechos prediletos da Bíblia. Muito, é lindo. Então, qual é a nossa reação? O que que Deus espera da gente quando a gente busca ou Ele oferece essa graça perdoadora? Ele que é um Deus perdoador, bondoso, cheio de graça, cheio de misericórdia. Ah, quando Ele oferece isso para a gente, a nossa reação deve ser confissão. Confissão. Não é chegar e dar desculpas e dizer, mas também, né? Eu sou humano, mas isso, Deus já sabe disso tudo. Não precisa. O que você tem que chegar e fazer é concordar com aquilo que Deus já sabe. É, Senhor, eu tropecei, caí, eu fiz errado, não devia ter feito isso. Eu não tenho desculpa nenhuma para apresentar. É minha culpa. Ah, não é culpa é culpa da minha esposa, é do meu chefe. Ah, foi o camarada que me cortou. Não, não é culpa deles, não. A culpa é minha. E eu aceito, e eu confesso. Confessar significa repetir aquilo que aconteceu, e a Bíblia diz em 1 João 1:9 que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o remédio para a injustiça, né? Para todo pecado, toda ação é, maléfica ou malévola contra Deus. Vamos então para a graça restauradora. A graça não só, Deus não só nos salva, não só nos perdoa, mas a graça nos restaura. Nós falamos sobre a experiência de Pedro lá em João 21, de 15 a 17. Então, nós vemos aí Jesus falando com Pedro, e é interessante como ele fala amor. Nós temos uma palavra para amor em português, no entanto, o grego é muito mais rico. E tem, então, lá ele pergunta, as primeiras vezes, ele pergunta, as primeiras duas vezes, se ele o ama incondicionalmente, né? Aquele ágape. E depois ele pergunta o filéu, né? Se ele o ama com amor fraternal. E então ele dá a Pedro, essa é uma experiência um pouco dolorosa, mas é uma restauração onde ele dá a Pedro essa oportunidade de restabelecer sua vida com espiritual, seu relacionamento com Jesus, de confessá-lo 3 vezes, assim como o havia negado 3 vezes. Jesus não pega e joga ele fora, mas Pedro se sentiu jogado fora. Ele, ele, ele pensou, agora pronto, eu neguei o Senhor, agora não tem jeito não. Aí o que que a gente faz quando a gente realmente, quando dá tudo errado e todo esforço no nosso empreendimento não dá certo, a gente volta para aquilo onde a gente é a nossa zona de conforto, aquilo que a gente faz bem. Ah, isso aí não tá dando certo, eu vou voltar. Olha, pescar eu sei pescar, né? Então Pedro voltou lá para pescar. Interessante que ele não pegou peixe nenhum, né? Até nisso que era o forte dele, ele não pegou peixe nenhum. Jesus estava mostrando para ele: olha, você precisa de mim, rapaz. Você tem que depender de mim até para aquilo que você acha que é a sua fortaleza. E ele, então, fala: não, agora lance.
aí a rede para o outro lado e eles não conseguiram nem levar para dentro do barco tantos peixes, né? Então a gente vê que o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. A nossa reação diante da graça restauradora de Deus, quando a gente tropeça, quebra a cara, faz uma coisa que a gente sabe que está errado e a gente sente, agora eu destrocei tudo, a minha vida diante de Deus já não vale, não tem jeito, não tem volta. Saiba que sim, tem volta. Deus quer te restaurar a um bom relacionamento com Ele, mas a reação que Ele exige da gente é humildade. É chegar e dizer, não, realmente eu falhei. E não dar desculpa e essa coisa toda. E diante dele, então, aceitar humildemente essa restauração. Agora, veja como Jesus é, veja como Deus é. Jesus não chegou, se fosse eu, né? Ia chegar para Pedro e dizer, oh, que papelão, hein? Não sei se eu ia fazer isso, mas Jesus, com toda a autoridade dele, ele podia ter feito isso. Que papelão, hein, Pedro? Você falou que ia me negar, me negou 3 vezes, rapaz. Que é isso? Dá maior puxão de orelha nele, podia ter feito isso. Nem mencionou isso. Ele deu oportunidade para Pedro confessá-lo 3 vezes e ainda deu uma posição de liderança na igreja. Isso aqui é graça. Bom, e a gente vê um Pedro bem mais humilde aí também, né? Não um Pedro que diz, nunca mais vou negar a Cristo. Não, ele é bem humilde. Tu sabes, né, todas as coisas e tal. Tu me amas e tal. Tu sabes todas as coisas e tal. Agora já conheço com a atitude bem mais humilde, né? E, por fim, então, queremos falar sobre a graça transformadora. Não é que a graça se limite a essas 4 áreas ou 5 áreas, tendo em vista os dons espirituais. Não, como falamos, a graça é multiforme, multicolorida, tem muitos aspectos. Esses são, eu creio que talvez uns dos 4 mais importantes, mas existem outros aspectos. Mas a graça transformadora, porque você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, se você quiser ver um trecho muito bonito que fala sobre como a graça nos protege do pecado e nos dá a força para viver de acordo com a vontade de Deus, então veja Tito 2, de 11 a 14. Então, a graça transformadora, a graça de Deus nos transforma. E nós sabemos que essa é a vontade de Deus para nossas vidas, é o alvo que Deus tem para as nossas vidas, da gente ser transformado e da gente ser cada vez mais e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele nos fortifica na graça contra as quedas, né? Contra o pecado, contra a carne. Nós temos que enfrentar um mundo caído com uma natureza caída e um inimigo caído que para ele, no caso, claro, do diabo, não tem volta, ele é isso aí mesmo, não tem, para ele não tem graça, para ele não tem salvação, para ele não tem retorno. Aliás, ao que tudo indica, nenhum anjo, nenhum ser celestial, a nenhum deles foi oferecida a salvação e a graça, como a nós, seres humanos, oferecido e colocado assim. Então, a, a graça pode nos transformar e a graça vai nos transformando para que, através da ação de Deus, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, ele tomando mais e mais controle de nossas vidas, ele nos transforme para que
fiquemos cada vez mais e mais parecidos com Cristo. Agora é interessante, é importante colocar aí que nós jamais seremos Cristo. Nós jamais ah, seremos o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos e Deus quer que a gente seja cada vez mais parecido com Ele, segui-lo cada vez mais de perto. Mas nós somos criados por Deus, nós somos criaturas. Jamais seremos, jamais teremos a posição, o status de criador, né, de Deus. Então, é muito importante deixar isso bem claro. Nós vamos sendo transformados cada vez mais e mais e mais para nos assemelharmos cada vez mais à imagem de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Isso é restaurado em Cristo e nós somos transformados para que possamos ser cada vez mais e mais essa imagem de Cristo, sermos cada vez mais como ele, para que quando a gente chegar no ambiente de trabalho, a gente lidar com outras pessoas, as pessoas sintam, uau, essa pessoa, rapaz, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa, não sentir essa pessoa me condenando, me botando para baixo, não sentir amor, sentir uma aceitação, uma vontade de me servir e me agradar e me fazer alguma coisa boa. Que coisa diferente. Que possamos ser cada vez mais assim. A reação que Deus espera para a gente diante dessa transformação, dessa graça transformadora, é entrega. Ou seja, a gente se entrega, se submete, se sujeita cada vez mais e mais a Deus. A gente se entrega cada vez mais e mais a Deus e Ele vai operando em nossas vidas cada vez mais. Então, a graça transformadora a gente vê porque a graça de Deus se manifestou salvadora, olha a graça salvadora, a todos os homens e nos ensina a renunciar. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Impiedade é tudo que não é piedade. É o oposto da piedade. O que é piedade? É ser como Deus. A piedade é ser como Deus. Tanto que em inglês a palavra piedade é godliness. Deus é God e piedade em inglês é godliness, ou seja, ser como Deus. A renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, ou seja, com retidão, e piedosa, ou seja, como Deus, nos padrões de Deus. Então, agora nós terminamos esse estudo e, assim como a própria Bíblia diz, né? Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É interessante, né? Que ele entrega os seus leitores, né, a Deus e a palavra da sua graça. Que Deus possa nos abençoar e abrir nossa mente, nosso coração, para entender cada vez mais, a crescer cada vez mais na graça e que a gente possa cada dia deixar Deus operar mais em nossas vidas e nos transformar, nos restaurar, nos transformar cada vez mais na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um.